e a saga continua. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos para mais uma aula de matemática da apostila 4. Eu não acredito. O que você está fazendo aqui de novo? Por que você está usando máscara, criatura? Estou usando máscara porque precisa manter o distanciamento. Criatura, nós somos a mesma pessoa. Pronto, já tirei. Sim, senhora. Tem que ficar usando máscara, tira essa máscara. Eu já tirei, pronto, tô sem a máscara, nervosinha. Nós somos a mesma pessoa. Você é eu, meu amor. Não, você é eu. Sei. Não eu sou você, você é eu. Criançada, quem que vocês preferem que volte pra escola? Lógico que sou eu, né? Ou ela? Somos nós duas, amor. Tenho certeza que eles preferem eu do que você. Lógico que eu sou mais divertida. Mais divertida você. Você é louca. Ah, ela não entendeu, gente. Vamos acabar com essa conversa aí? Bora pra aula. Vamos então começar mais uma aula de matemática, agora na aula 85, organizando dados, gráficos de colunas. A aula é mais ou menos do estilo da aula passada. Agora temos uma dificuldade aqui, mas que a gente vai tirar de letra, não está difícil a aula. Eu vou fazer a aula inteirinha e a gente vai ficar com algumas adicionais, ok? Vamos lá. O primeiro exercício, ele fala assim: a tabela a seguir mostra a população urbana aproximadamente do Brasil em anos diferentes. Utilize-a para responder as questões de 1 a 7. Então, quer dizer que hoje toda a minha aula vai se resumir em resolver questões que a gente precisa observar nesta tabela aqui, que eu coloquei separada, porque como eu vou ter que ir virando folha, eu vou precisar dela. Então, veja, no exercício 1, ele fala assim: o recenseamento tem sido feito de 10 em 10 anos. Essa afirmação é verdadeira, falsa e por quê? Bom, primeiro a gente precisa saber o que é recenseamento. Recenseamento, gente, é um estudo estatístico que recolhe informações de homens, mulheres, crianças, idosos, como vivem e assim por diante. Na verdade, quanto que tem de população brasileira na estatística aqui de 10 em 10 anos, certo? Então, veja que no ano de 1960, a população urbana em milhões era de 32 milhões. Já em 1970, ela subiu para 52 milhões. Em 1980, ela foi para 82 milhões. Em 91, 110 milhões, 2000, 137 milhões e 2010, 160 milhões. Ele quer saber se o recenseamento foi feito de 10 em 10 anos. Gente, de 1960 a 1970, ok, 10 anos. De 70 a 80, também ok, 10 anos. De 80 a 91, passaram-se 11 anos. Seria correto se tivesse feito esse recenseamento, essa pesquisa em 1990, foi feito um ano depois. Então, não é verdade que foi feito esse recenseamento de 10 em 10 anos. Então, vamos colocar aqui, eu vou dar um tempinho, vou pôr e eu já volto. Voltei, então, eu já coloquei a resposta para vocês, para não ficar o vídeo longo. Então, não, pois de 1980 a 1991 passou-se 11 anos. Deveria ter sido feito o recenseamento no ano de 1990, para dar os 10 anos como ele pediu, né? No exercício 2, ele fala assim: de uma década para outra, houve sempre aumento da população urbana ou houve alguma década com redução populacional? Gente, se vocês observarem na tabelinha, não tem nenhuma década aqui que teve uma queda na população. Ela sempre cresceu. Então, sim, sempre ocorreu um aumento populacional. Vou colocar isso aqui, já volto. Voltei, está aqui, ó. Sim, sempre ocorreu um aumento populacional. Agora vamos para o exercício 3. Vou virar a página. O crescimento populacional urbano é constante?
Em outras palavras, de uma década para outra, o aumento é sempre o mesmo? Vamos voltar na tabelinha. Agora eu vou rabiscar essa tabela para ficar mais fácil para vocês verem. Ele quer saber se o aumento populacional de uma década para outra é a mesma quantidade. Não preciso nem pensar nesse 1980 e 1991 aqui, que vai dar um probleminha de 11 anos. Veja que do ano do 32 milhões, do ano de 1960 a 1970, houve um aumento de 20 milhões, certo? De habitantes. Só que do ano de 1970 para 1980, do 52 para 82, houve um aumento de 30 milhões. Então, não é verdade que teve um aumento populacional constante, né? De uma década para outra, teve sim um aumento que não foi constante. Na primeira década foi 20 e na segunda década foi 30. Isso não é constante. Seria constante se aumentasse a mesma quantidade de década para década. Então, vou escrever aqui e já volto. Já coloquei aqui para vocês verem, então não, pois de 1960 a 1970 aumentou-se 20 milhões de habitantes e de 1970 a 1980 o aumento foi de 30 milhões de habitantes. Então isso não é um aumento populacional constante, certo? No exercício 4, eu vou fazer aqui com vocês uma tabelinha para que seja fácil da gente identificar as informações. A tabelinha está quase pronta e ele pede o seguinte: qual foi a década de maior crescimento populacional? Para eu saber qual foi a década de maior crescimento populacional, eu preciso antes fazer uma continha, ver quanto cresceu de década para década. Então veja que de 1960, que eu tenho aqui, a 1970, ele cresceu de 32 para 52. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus 52 milhões de 70, eu vou pôr o maior primeiro, porque eu vou fazer uma continha de menos os 32 milhões, eu percebo que nessa década ele cresceu 20 milhões de habitantes, certo? Eu vou pôr 20 milhões a primeira vez, depois eu não vou pôr mais 1 milhões. Bom, de 1970 a 1980, veja que de 70 a 80 cresceu de 52 para 82. Eu vou primeiro colocar o 82, que é o meu número maior, vou tirar o do 52 e eu vou descobrir que ele cresceu, nessa década, a população cresceu 30 milhões. Agora, de 1980 a 1991, eu vou pegar essas duas informações que eu tenho aqui. De 1991 é o número maior, ele cresceu 110, tinha uma população de 110 milhões, e antigamente, há 10 anos atrás, 82 milhões. Então, o crescimento populacional desta década, mais um ano, é de 28 milhões. Na década de 91 a 2000, na verdade, no período de 9 anos, então veja que cresceu 137 milhões menos 110 milhões, a minha população cresceu nesses 9 anos 27 milhões. E na última década, que foi de 2000 a 2010, foi de 160 a 137. Deixa eu tirar a tabelinha aqui, 160 a 137. Então, a minha população cresceu, então, no final, na última década, 23 milhões. O que ele quer saber no exercício 4? Qual foi o maior crescimento populacional? Em que década isso aconteceu? Se eu observar bem, a década em que teve o maior crescimento populacional foi na década de 1970 a 1980. Por quê? Porque foi aonde cresceu 30 milhões de habitantes. Então, eu posso escrever que foi a década de 1970 a 1980. Foi esse período aqui. Joia? Vamos para o exercício 5. No exercício 5, eu preciso do exercício 4. Então, antes de eu virar a página, eu vou fazer a pergunta, a gente vai analisar e depois eu viro a página e escrevo para vocês.
E qual foi a década em que teve o menor crescimento populacional urbano? Veja que o menor crescimento populacional aqui foi nos 20 milhões, que foi o período de 1960 a 1970, que foi o menor crescimento populacional. Então, agora eu escrevo para vocês. Veja que eu já coloquei aqui para vocês que a menor década com crescimento populacional foi a década de 1960 a 1970. No exercício 6, ele pergunta o seguinte: qual foi o percentual de aumento da população urbana nos últimos 50 anos? Então, eu vou voltar com a minha tabelinha aqui. Veja que de 1960 até 1970, eu tenho 10 anos. De 70 a 80, também mais 10. De 80 a 91, eu tenho 11. E de 91 a 2000, eu tenho 9. E de 2000 a 2010, eu tenho 10 anos. Então, se eu somar 10, 20, 30, 41 mais 9, 50. Então, esses são os últimos 50 anos. Só que o que acontece? Em 1960, a população brasileira já tinha 32 milhões, que foram pessoas que nasceram em anos anteriores, em décadas anteriores. Então, eu tenho que primeiro, antes de começar a montar o meu problema, eu tenho que tirar 32 milhões que já existiam em 1960 da população total em 2010, que foi 160 milhões. Então, eu vou fazer isso primeiro. Então, eu vou tirar aqui. A primeira coisa, então, eu vou subtrair 160 menos 32 milhões de habitantes, que são os habitantes que já existiam no país. Então, 160 menos 32, eu vou ter 128 milhões de habitantes. Certo? O que esses habitantes são dos últimos 50 anos. Então, quer dizer que nos últimos 50 anos, cresceu-se 128 milhões de habitantes. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3, que vai ficar fácil de resolver. Então, primeiro, na regrinha de 3, eu vou colocar os habitantes, que é a informação que eu tenho, e a porcentagem, certo? Então, veja que quando, em 1960, já existia 32 milhões de habitantes, certo? Até 1960. Isso era 100% da população brasileira até aquele momento. Quando se passou 50 anos, que é o que eu quero saber, houve um aumento de 128 milhões de habitantes. Eu vou desprezar os zeros para ficar mais fácil a conta. Então, quer dizer que nos últimos 50 anos, houve um crescimento populacional de 128 milhões. Eu quero saber quanto isso representa em porcentagem. Então, é X. Eu vou multiplicar pela regra de 3, então vou multiplicar em cruz. Lembrando que eu faço primeiro X, então eu vou fazer X vezes 32, vai dar 32x. 128 vezes 100, eu pego o meu 128 e acrescento 2 zeros. Aí o 32 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 112.800, que ficou agora, dividido por 32, fazendo as continhas, eu chego que houve um aumento de 400% nos últimos 50 anos, certo? Bom, vamos para o exercício 7. Temos aqui um gráfico e ele pede para a gente completar o gráfico de acordo com a nossa tabelinha. O que ele quer? Ele quer que complete o gráfico de colunas a seguir com base na tabela de população dada. Ele quer que pinte as colunas com cores diferentes. Então, vocês vão olhar na tabelinha de vocês que em 1960 aumentou-se 32 milhões, eu vou pintar até o 32, de 1970, 52, 80, 82, 91, 110, 2000, 137 e 2010, 160. Então, a tabelinha vai ficar assim.
pinte um de cada cor. Observem que é 32, então um pouquinho mais do que 30, né? Os exercícios que vocês vão fazer das adicionais é apenas o 51, que já tem vários exercícios ali dentro. E até a próxima aula. Lembre-se que tem um link de resposta para vocês conferirem. Joia? Beijos. Fiquem com Deus.